Então, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos colocar em prática aquilo que a gente estudou, né, com o professor Jefferson e comigo. E eu vou fazer para vocês verem na prática o processo de oxirredução acontecendo, certo? Então, para podermos nós entendermos como é que funciona, eu vou apresentar para vocês quais são os componentes da nossa experiência, certo? Aqui nós vamos ter o sulfato de cobre, certo? Sulfato de cobre, que eu trouxe lá do laboratório da escola. Aí a gente vai precisar de ferro, certo? Na forma de palha de aço, que vão ser os nossos dois reagentes. O sulfato de cobre, certo? Junto com o ferro na palha de aço. E aí a gente vai precisar também de água, certo? Que eu tenho aqui a água. E aí eu também vou utilizar de um tubo de ensaio para fazer o experimento dentro dele, certo? E uma colherzinha só para ajudar a manusear o sulfato de cobre. Então, como é que vai? Qual é o procedimento, Felipe? Vou pegar aqui o sulfato de cobre e vou adicionar um pouco de sulfato ao tubo de ensaio, certo? Ó, coloquei aqui um pouco de sulfato. No laboratório a gente faz com medidas precisas e tudo, mas aqui é só para vocês terem uma noção. Aí, em seguida, eu vou colocar água dentro do tubo de ensaio. Certo? Depois que eu coloquei a água, eu vou tamponar aqui, né? E vou balançar, até misturar bem todo o sulfato de cobre com a água. Ele tem que estar totalmente homogêneo. Então, nesse processo aqui, é o processo de diluição do sulfato de cobre, que ele é um material, é um reagente sólido, e a gente tem que deixar ele em meio à solução, para que ele possa liberar íons de ferro, certo? E íons de cobre também. Ele possa liberar vários tipos de íon para poder a solução acontecer. Então, como vocês podem observar, ó, vou colocar aqui perto da câmera, certo? Eu diluí todo o sulfato de cobre em água, certo? Próximo procedimento, a gente vai pegar a palha de aço, um pedaço dela, e para ficar fácil de a gente manusear, eu vou fazer tipo uma tirinha de palha de aço para colocar dentro do tubo de ensaio. Só para ficar fácil de manusear. Certo? E aí eu vou mergulhar essa palha de aço, né? Dentro da solução de sulfato de cobre. Vou mergulhar. E vou deixar reagir. Vou colocar aqui o mais perto da câmera possível, para que vocês possam ver. Vocês não vão começar a perceber muita diferença agora. Eu já estou conseguindo perceber, porque eu estou aqui e estou vendo que já está acontecendo, certo? Mas, basicamente, o que é que vai acontecer, né? A gente vai ter aqui o ferro na palha de aço. Não sei se vocês estão observando, mas a palha de aço está ficando mais escura, certo? Não sei se vocês estão conseguindo observar, mas depois eu mostro que eu vou tirar daqui de dentro. E o líquido, né, que é a solução de sulfato de cobre, está perdendo a coloração azul. E, ao mesmo tempo, está produzindo, está liberando, né, calor, está liberando energia na forma de calor, e o tubo de ensaio ele está esquentando. No caso aqui, eu consigo sentir, né? E aí, quanto mais tempo passar, vocês vão perceber depois, se caso aconteça, vocês vão perceber que o tubo de ensaio ele vai ficar meio que suado na parte de cima, certo? Mas o meu áudio está no máximo, viu, Bruna? Deve ser o teu celular, né, não? É o teu celular, Bruna. Certo? E aí, como é que vai funcionar? O ferro que está na palha de aço, né, que está na forma sólida, né, ele vai entrar em contato com a solução do sulfato de cobre e ele vai virar um íon de ferro, certo? Tá tipo uns ruídos? Tá, Jefferson, ruim para ti o áudio aí?
Tá só eu tô achando um pouco baixo, mas eu tô conseguindo escutar. Eu não sei por que não, mas... Porque o celular tá no máximo. Não sei. Pode ser internet. Estão conseguindo ouvir? A Camila já está ouvindo bem. Pode ser o volume do aparelho de vocês, pessoal. Certo? Então, continuando. O ferro que está na palha de aço, né, que está na forma sólida, ao entrar em contato com a solução de sulfato de cobre, ele vai virar íons, né? Por quê? Porque ele vai fazer o processo de oxidação. Essa oxidação vai fazer com que o ferro perda elétrons e ele saia do estado de sólido para se transformar em íons. O sulfato de cobre, ele vai reduzir o seu NOx, né? E aí, ao receber os elétrons do íon ferro, ele vai se solidificar na esponja e vai fazer um efeito chamado de cobreação, que o ferro vai ficar com uma camada de cobre, que eu vou tirar já já para vocês verem. E aí, esse cobre, o sulfato de cobre, né? O cobre em si, ele vai reduzir e o ferro em si, ele vai oxidar, né? Aí a gente vai ter, no final das contas, o cobre isolado na palha de ferro, né? Na palha de aço, aliás. Já vou tirar aqui para vocês verem, ó. Tá bem quente já aqui a reação. Vou tirar aqui e vocês vão ver que na palha de aço agora, tá vendo que a água tá menos azul, ó, tá bem clarinha. E a palha de aço, ó, se dá para vocês verem aí, ó. Mas ela tá meio que alaranjada. Porque tá ruim de vocês verem aí, eu acho. Não sei se dá dando pra ver. Acho que tá dando pra ver que tá meio Dá pra ver ela, avermelhada. dá pra ver ela escura, ela é bem escura. É, mas ela tá bem alaranjada. Deixa eu trocar a câmera aqui, botar a minha traseira. Tá dando pra ver ou não? Ainda não tá aparecendo, não. Ah, não, né? Tem que rodar ela, né? É, o que foi desligar? Ó, vocês tá dando pra vocês ver que tá meio, umas partes meio alaranjadas. Tá dando pra vocês verem aí? Tu colocou a câmera de trás do celular agora, né? É, ó. A É parte de mesmo. cima da palha de aço, ó, tá normal, né? Tá cor de Da cor ferrugem mesmo. cinza. E a parte de baixo tá da cor de ferrugem mesmo, porque o Ferrugem cobre, mesmo. ele tem uma cor meio alaranjada. Não é É. que o ferro enferrujou, certo? O ferro, ele recebeu o cobre, e o cobre se solidificou sobre o ferro. E aí a gente fez o processo de cobreamento, que é esse processozinho aqui. Por exemplo, se nós pegássemos uma moeda, se a gente pegasse uma moeda de cobre, né, dessas de 5 centavos, e deixasse mergulhada dentro desse líquido azul, que é a solução de sulfato de cobre, a moeda da gente, aliás, a moedazinha da cor prata, né, de 10 centavos, a pratinha, né, da cor prata, se você pegar ela e deixar ela mergulhada dentro da solução de sulfato de cobre, depois de uns 10 minutinhos, ela vai ficar na cor da moeda de 5 centavos, aquela moeda alaranjada, porque o cobre vai se grudar todinho na moeda, fazendo um processo de cobreamento, que é assim que se faz, no caso, os cobreamentos de joias, por exemplo, né? Muda a tonalidade da cor da joia, por exemplo. Você faz uma joia na cor prata e você quer ela na cor bronze, aí tem pessoas que fazem o processo de cobreamento, que é um processo de oxirredução. Entendido? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, pela tela do meu computador, vou transmitir aqui, para vocês entenderem basicamente a química do processo. Só um minutinho aqui, deixa eu só compartilhar. Tá aparecendo aí para vocês a minha tela? Tá aparecendo. Pronto. Então, o que foi que aconteceu? Né? Vou explicar aqui o processo químico que aconteceu ali na nossa reaçãozinha, que eu fiz para vocês terem noção. Então, ó, observem, né? Inicialmente, nós tínhamos o ferro, né, que está na palha de aço, e o sulfato de cobre, certo? O que foi que aconteceu? Ao colocar o sulfato de cobre em água, né,
ele fez o processo, no caso de redução, né? Ele reduziu e o ferro, ele oxidou. Então, quando o ferro oxidou, o que foi que aconteceu? Uma reação de deslocamento, né? O cobre, deixa eu botar de outra cor. O cobre, né? Ao fazer o processo de redução, ele se isolou, certo? E o ferro, que já estava isolado, né, que estava na forma sólida, lá na palha de aço, ao oxidar, ele virou íon. E aí, quando ele vira íon, ele precisa se conectar. E aí ele veio e se conectou no lugar do cobre, né? No SO4, ele foi lá e se prendeu, certo? E aí ele se transformou nesse produto e o cobre ficou isolado, se grudando à palha de aço, fazendo a camada, fazendo o processo chamado de cobreamento. Então, basicamente, é isso que acontece nas reações de oxirredução. Tem que haver uma oxidação, certo? Que é perder elétrons, né? E tem que haver uma redução, que é, no caso, receber esses elétrons perdidos, para que exista a produção de novos compostos químicos, ou a isolação de outros compostos químicos, que no caso, quem foi isolado aí foi o cobre, formando a placa, né? A capa chamada de cobreamento de cobre, certo? E o ferro que se uniu a SO4. Ok? Entendido? Que é isso que a gente sempre está mostrando a vocês nas nossas aulas, né? Ó, pessoal, quem é que oxida, quem é que reduz? Mas na vida real, tudo isso tem uma justificativa, tudo isso tem um porquê e existe a necessidade. Na vida real, realmente acontece. Né? Então, qual é a finalidade, Felipe, de uma reação de oxirredução? Produzir íons, certo? Outra realidade é manipular joias, certo? Por exemplo, eu quero um anel que eu fiz de prata, mas eu quero que ele fique com aspecto cobreado. Então, eu faço um processo de oxirredução e ele fica com a capa na cor de cobre. Ele vai ficar o famoso rosé, né? Que é o que a gente conhece hoje em dia, que está bem famoso, né? Aquelas coisas tudo na cor rosé, certo? Que a gente pode fazer um objeto de metal na cor rosé pelo processo de oxirredução e produzir várias joias diferentes, né? Que é o que eu tentei mostrar aqui para vocês. E também dá para fazer várias outras coisas, que a oxirredução é um mundo gigantesco, além de pilhas eletromagnéticas, não, eletroquímicas e enfim. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Pois é isto, povo. Aí agora, ó, o que está acontecendo? Ó? O cobre, ele está mudando a coloração, porque ele está entrando em contato com o meio do oxigênio, né? Ele já está mudando a tonalidade, porque ele está começando a oxidar por conta do oxigênio, né? Então ele já vai deixando de ser um pouquinho mais claro e ficando um pouquinho mais escuro. Mas isso é porque também ele ainda está molhado, né? Se assim que tivesse tirado, tivesse enxugado, evitaria a oxidação também, que é o que acontece com as joias. Tem alguns, se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver algumas reações. O pessoal transformando uma chave, né, em uma chave rosé, a moeda de 10 centavos transformando na cor da moeda de 5 centavos, certo? Então é isso, a prática era essa. Espero que vocês tenham gostado. Legal. Pessoal, o que o Felipe falou aí no final é muito interessante, é verdade, né? O nosso ar atmosférico aqui, né, tem a presença de oxigênio. E se você for comparar o oxigênio com o cobre, o oxigênio ele é mais eletronegativo, né? Ou seja, nesse momento aí, o oxigênio ele tá roubando o oxigênio do ar que a gente respira, tá reagindo com esse cobre que foi formado aí. E ele Isso, ó. tá roubando elétrons, né? Por isso que a coloração aí tá mudando. A Isso. E coloração aí, só para vocês terem noção, ó, que a gente está falando, né? Que o oxigênio aqui já está se metendo na história, né? Ó. isso. Observem aqui, ó. Ó, tá uma cor meio escura, vocês estão vendo? Eu vou É, passar o dedo, ó. já mudou mesmo, Passar o viu? dedo para tirar essa capa que o oxigênio está produzindo em cima da cor de cobre, ó. Deixando o cobre meio escuro, ó. Já ficou mais claro, ó. Está dando para vocês verem aí.
Tá vendo que ficou mais claro? Viu? Sim. Ó, e olha onde é que tá, ó, a sujeira toda no meu dedo, ó, É. que é a oxidação que o oxigênio faz em cima do cobre. É por isso que as joias às vezes escurecem e a gente precisa limpar para deixar elas mais claras. É quase o mesmo processo. Pronto, um exemplo prático aí que todo mundo passa por ele em algum momento da vida. Quando você corta uma maçã, se você deixar a maçã cortada ali em cima, ela vai escurecer no instante. Aquilo ali Isso mesmo. é um processo de oxidação também. Isso mesmo. Pode parar, viu, Camilinha, para não ficar Pronto. grande. Obrigado, viu, Camila? Pronto, Jefferson, era esse experimento. Eu queria fazer o do iodo, que era muito massa, sabe? Que o iodo era quando você fazia as misturas, puf, o iodo desaparecia, tudo ficava transparente. Era tipo assim, um Massa. passo de mágica, que era uma